galera, tudo supimpa? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo de resenha barra análise pra vocês. Este que estamos, é o segundo vídeo aqui do canal que estamos analisando e obviamente resenhando. Esta que é uma fase dos X-Men, que é do título dos Novos X-Men, né, do Grant Morrison, que começou lá em 2001. Então, fiz o vídeo aí do primeiro volume, vou deixar o link aí nos comentários para quem não assistiu. Obviamente, quando terminar essa série vai ter uma playlist. E hoje vamos falar do volume 2. Então, sem mais delongas, bora lá para Novos X-Men, volume 2, Imperial. Essa aqui é a publicação da editora Salvat, encadenado de capa dura, lombada quadradosa, papel colchê, número de páginas, outras especificações está aparecendo na tela aí para vocês. E essa edição reúne aqui as edições de New X-Men 118 a 126. Equipe criativa, obviamente, nos roteiros temos o Grant Morrison. E na arte temos aqui uma colaboração pontual, dessa vez do Frank Quitely. Temos também aqui Irgo Corday, né? Artista que o Barbieri ama aí. E pro Barbieri também, para encerrar com chave de ouro, temos o Ethan Van Sciver. O Barbieri tem um AVC aí. E, bom, aí você deve estar se perguntando, pô, Fernando, mas lá no primeiro volume você falou da edição da Panini e essa aqui é da Salvat? Como assim? Bom, pra quem me conhece, né, e pra quem não me conhece aqui, sabe que eu não tenho frescura no fiofó com relação a formato de quadrinho e edição. Então, na época que eu ganhei as edições da Panini de presente da minha irmã, eu falei pra ela, né? Ela me falou que queria me dar algo de aniversário. E aí eu falei, olha lá a minha lista de desejos, né? Que eu tenho lá na Amazon. Ela olhou e falou, pô, vou te dar esses X-Men. Eu falei, olha, mas ali tá faltando um volume ali, né? Tava faltando 2 volumes no caso. Eu não tinha colocado nem o volume 1, nem o 2. Eu falei, olha, é porque eu tenho uma outra versão deles, eu não tenho o restante. Ela quis me dar o volume 1 por conveniência lá de desconto na compra. Mas o volume 2 ela não me deu, porque eu falei que eu já tinha os 2 volumes, né? Então, cara, eu não tenho frescura de ficar... Ai, mas vai ficar ridículo, né? Você vai ficar feio, porque os outros volumes tudo da Panini numa lombada e o outro da Salvat. O que me interessa aqui, meu amigo, é o conteúdo aqui, ó. Não é lombadinha, porcaria da estante, se vai combinar, se as cores da moda. Essas palhaçadas, enfim. Então, por isso que nesse segundo vídeo aqui, né, eu tô usando a edição da Salvat aqui. Mas, claro, especificações da edição da Panini aí também pra vocês, né, tá aparecendo na tela aí. Eu não sei, porque eu não tenho a edição da Panini lá, se lá vem algum extra, alguma frescura a mais, mas eu vi que as mesmas edições que tem lá são as que estão aqui, e pra mim é o que basta, né? Então, bom, nesse vídeo aqui que vamos falar, né, desse segundo volume aqui, eu vou dar spoilers de acontecimentos lá do volume 1, né, vão ser necessários aqui. Esse vídeo ele deve ficar um pouco maior do que o outro, não sei, ou tiver o mesmo tanto de duração aí. Além dos spoilers, eu vou explicar um pouco sobre a vilã que o Morrison criou nessa fase dele aqui, porque ainda tem gente que fica um pouco confuso com relação a ela, poderes, né, como é que quem ela é, não sei o que. Vai ter a parte que eu vou explicar isso, que vai ser após a resenha, enfim. Então, se você não leu o volume 1, né, e nem esse 2 aqui, só avisando que vai ter spoilers. Não vou dar spoilers de desfecho dessa história aqui, não pelo menos nesse vídeo, mas lá do volume 1, vou começar a partir de agora a dar spoilers. Então, só avisando que pra quem não gosta, né, pra depois falar, ai, você deu spoilers, ai, estragou minha vida, ai, eu vou jogar baleia azul e vou me matar. Mas eu tô fazendo isso pra deixar a resenha e a análise mais completa, né? Senão vamos ter trabalho porco aqui. Então, só recapitulando, né? Lá no volume 1 tivemos a apresentação lá, através do Grant Morrison, de 2 antagonistas, né? A Cassandra Nova e o John Sublime. E bom, lá no próprio volume 1 é revelado de fato quem é essa Cassandra Nova. E ela revela que ela é a irmã gêmea do tio Xavier. E deixa o leitor que leu isso na época ali, pelo menos só o volume 1, fala, pô, como assim
ela é irmã dele, o tio Xavier não sabia dessa irmã que ele tinha. Como que é isso? Claro que vamos ter explicação disso nesse volume 2 de Imperial, mas ela joga essa bomba, o Grant Morrison joga essa bomba na cara do leitor lá no primeiro volume, e ela mostra que ela não morreu ali quando o tio Xavier sentou o pipoco, né? Ela explicou pros X-Men também por que ele carrega uma arma, né? Porque é o seguinte, né? O Morrison ele faz questão de explicar pro leitor porque, né, pô, o cara é o telepata mais poderoso do mundo, né? Ele é nível ômega. Ai, mas o Hickman fez uma reclassificação e o professor X não é mais... Hickman que se lasque, eu não concordo com muita coisa que ele fez na fase. Aquela reclassificação de mutantes nível ômega lá, ele só fez pra dizer que fez alguma coisa, só pra se mostrar. Enfim, né? Mas o Morrison, ele resolve explicar, claro, porque o tio Xavier carrega lá no primeiro volume, carrega uma arma com ele, mesmo sendo um telepata poderoso, e faz sentido, principalmente que ele se dá o trabalho disso, diferente de outros artistas que não se deram o mínimo trabalho para explicar, como por exemplo Bishop Cable, né, traz um monte de armamento que parece que não acaba nunca, esses armamentos futurísticos que tem munição infinita. E os caras são mutantes poderosos, né? Enfim, eu não vou entrar por esse lado dessa discussão e nessas piadas, senão eu vou tomar metade do vídeo aqui. Só que ela não morreu ali quando ela foi pipocada teve o pescoço fraturado ali pela Emma Frost e foi pipocada pelo tio Xavier. Na verdade, ela fez uma troca de mentes à la Chapolin e colocou o irmão dela no corpo dela debilitado e ela assumiu o corpo do tio Xavier. Então, por isso que depois disso, o Xavier revela pra mídia que ele é mutante, que o Instituto Xavier é para jovens mutantes ali a lidarem com seus poderes. Ele joga essa coisa na mídia. Não é o Xavier que fez isso de espontânea vontade, foi a Cassandra Nova usando o corpo dele. E é por isso que depois dessa bomba, o tio Xavier resolve tirar as férias lá no espaço com Shi'ars. Aí a Cassandra Nova, dentro do corpo do tio Xavier, querendo, né, alçar as estrelas aí, indo aonde nenhuma velhinha jamais esteve, tudo faz parte do plano dela. E não só isso, lá no volume 1, como eu falei, teve um grande acontecimento impactante, do qual o Morrison fez ali para chocar os leitores, que a Cassandra Nova, utilizando o DNA do sobrinho do Bolivar Trask, ela fez com que o molde mestre que tinha ali no Equador atacasse Genosha, que era uma nação mutante ali que era liderada pelo Magneto, dizimando milhares, milhões de mutantes ali que foram tudo pro saco. Ela se tornou, ouso dizer que perto de Bolivar Trask e muitos outros antagonistas dos X-Men, ela foi a que disparado, pelo menos na época, que mais matou mutantes numa lapada só. E, inclusive nessa parte eu aproveito para fazer um adendo que eu não falei lá do volume 1, que a partir ali do volume 1, que o Morrison inseriu uma outra coisa nova, um novo conceito ali, que era da mutação secundária, né? Que é o quê? Um mutante que já nasce com determinado poder, é telepata, telecinético, ele pode desenvolver, não são todos, uma mutação secundária. E lá no primeiro volume é mostrado isso com a Emma Frost, que estava em Genosha, e foi uma, né, se não a única, digamos assim, de sobreviventes ali de Genosha, que sobreviveu por causa de uma mutação secundária latente. Ela que era só telepata, ela desenvolveu, né, uma pele de diamante, né, um diamante orgânico. Aquilo era uma mutação secundária que o Morrison introduziu ali no início da sua fase dos novos X-Men. Então, isso foi tudo que aconteceu lá no volume 1.
Tia Cassandra, irmã do tio Xavier, já temos aí um tio e uma tia, né? A tia vilanesca que quer exterminar a espécie mutante aí, e ainda não é especificado por quê, também não é especificado como ela pode ser irmã gêmea do tio Xavier. Foi passear no espaço, revelou que tio Xavier e os X-Men ali, a Academia, o Instituto Xavier ali, é uma pousada ali, é um clube de mutantes pro mundo inteiro, pra mídia toda ali, né? Pra humanidade ali ter um ponte pra ir lá encher o saco. E foi tirar as férias dela lá no espaço sideral. Então, depois desse breve resumo pra vocês, vamos falar do que temos aqui nesse segundo volume de Imperial, que continua os acontecimentos lá do primeiro. Então vamos começar aqui com um arco em 3 partes, chamado Geração Sem Germes. E bom, essa história é pro Morrison desenvolver o outro antagonista que ele apresentou lá no volume 1, que é o John Sublime, o maluco que criou a terceira espécie, está oferecendo esse programa aí para quem quer fazer parte e também se tornar essa terceira espécie, tendo acesso a poderes mutantes e o escambau, né? E ascendendo aquela coisa do Homo sapiens e o Homo superior para se tornar um Omen, né? É a nova espécie aí. Então, esse encadenado, né? Essa primeira parte aqui das 3 primeiras partes de Geração Sem Germes, ela serve para mostrar como o Sublime consegue, não só voluntários, digamos assim, entre aspas, mutantes. Como é que é esse procedimento aí para uma pessoa se tornar um Omen, né? E da onde que ele tira a fonte de tudo isso aí? É alguma droga? O que que é? E aqui, mais uma vez, o Morrison, apesar de ele já ter colocado uma pontinha de como isso funciona lá no volume 1, aqui ele mostra como o John Sublime pode ser uma pessoa baixa e nojenta quando se trata do seu próprio objetivo e dos seus devaneios e loucuras que ele tem em mente para idealizar ali, realizar o seu sonho. Bom, paralelo a isso, a história também ela trabalha outras coisas como os X-Men, tendo que lidar com a mídia, a sociedade ali, os antimutantes que estão na mansão ali protestando. Também é uma época ali que começa meio que uma epidemia na mansão de gripe, né? Então, além de ter que lidar com o John Sublime, eles têm que lidar com uma gripe que tá derrubando eles. Pessoal lá em peso protestando. Então, é uma história que pega os mutantes ali e coloca nos piores horizontes de eventos ali pra eles terem que lidar tudo ao mesmo tempo. Fora o fato que, complementando o que aconteceu lá no volume 1, os X-Men estão preocupados com o Fera, que simplesmente foi espancado pelo nosso amigo Galináceo Bico. Espancou ele ali com um taco de beisebol. E ele tá em coma e o Bico também tá dodói ali. E no desfecho dessa história, é um spoiler necessário que eu tenho que dar aqui, o Fera ele consegue despertar do coma e diz ali pros seus amigos que o tio Xavier tá no corpo da Cassandra Nova ali, no corpo todo debilitado, e eles precisam de alguma forma ajudá-lo. Então, com esse plot que o Morrison joga ao final de Geração Sem Germes, fora o destino, né, o que acontece com o Sublime, que eu não vou falar pra vocês, começa o arco principal aqui desse volume, né, em 6 partes, que é o Imperial. Tá, a primeira parte dessa trama temos parte da origem da Cassandra Nova, que é apresentada a nós, leitores, além da Jean e da Emma, né, juntando forças ali para tentar restaurar a mente do Xavier, que tá abalada, fragmentada dentro do corpo ali, todo fodido da irmãzinha dele. Os X-Men conseguem ajudar o Professor Xavier, só que eles descobrem que, de maneira proposital, a tia Cassandra deixou que seu corpo ficasse todo debilitado para colocar seu irmão lá dentro. Então nisso eles descobrem que o Professor X está morrendo. Então começa uma corrida contra o tempo para os X-Men procurarem alguma espécie de solução para reverter essa situação.
E ao mesmo tempo eles também precisam arrumar uma forma de lidar com a bomba que a tia Cassandra jogou na mídia, revelando ao mundo que o Xavier é mutante, as intenções do Instituto Xavier. Então eles resolvem, através de, óbvio, o diálogo, né, fazer uma coletiva de imprensa no Instituto Xavier. Não é um dos melhores momentos, mas é necessário para acabar com tanto ódio e intolerância, melhorar a imagem dos mutantes perante os humanos. E o ápice de Imperial, é claro, né? A tia Cassandra Nova, ela não foi só passar férias lá no espaço Shi'ar, né? Ai, voltei, Lilandra, vem cá, meu amor, vamos dar um gás gostoso. Não, óbvio que ela tinha planos maiores e é o que ela já demonstra logo de cara. Ela conseguiu fazer a cabeça da guarda imperial ali do Império Shi'ar, que óbvio não ia contestar, né, o grande Charles Xavier ali, que eles têm um imenso respeito ali, a Lilandra, que já foi, né, conjugue dele. Então consegue fazer a cabeça da guarda imperial para invadir a mansão X e exterminar todos os mutantes com a desculpa de que eles estão infectados por uma espécie de praga que não tem cura. Então a melhor coisa ali pra salvar a Terra e as Galactas é o extermínio absoluto. E cara, estamos falando da guarda imperial Shi'ar, né? Que temos ali figuras poderosas como o Gladiador. Então, o que vemos aqui são os X-Men tentando impedir, literalmente, a extinção de uma espécie da melhor forma possível, mesmo que, sim, nível de poderes, eles estão bem abaixo do que o Império Shi'ar se dispõe ali para uma guerra, para um conflito. E nisso que temos aqui é o desenrolar de todas essas armações, reviravoltas, traição, se ainda há uma esperança no horizonte que possa reverter uma situação tão calamitosa. O Morrison joga tantas coisas pra cima dos X-Men ao mesmo tempo que eles lidarem ali, que eles não sabem por onde eles começam para conseguir se reerguer, se reestruturar e conseguir solucionar cada um deles. É um monte de acontecimentos de uma vez só, que claro, não vai confundir o leitor, mas para deixar bem evidente que o perigo, a ameaça, ela é real, ela vem de vários fronts e que pode realmente isso ser o fim, não só dos X-Men, como da espécie mutante. Então, cara, esse volume 2 aqui, Imperial, a história continua excelente, a narrativa muito bem fluida, dinâmica. Antes de eu incrementar um pouco mais nessa parte, né, indo com relação às artes, cara, a colaboração tanto do Quitely, que é bem pouca aqui, né, percebe-se que ele teve uma pausa, e do Ethan, não decepcionam. Porém, o cara que mais colabora aqui é o sujeito chamado Igor Corday. E como esse cara, desculpe quem goste dele, mas como esse cara desenha mal. Não é à toa que o Barbieri odeia esse cara aqui. O Igor Corday, diferente de um Rob Liefeld, que até manja de anatomia, assim, mas ele faz os personagens com umas caras horríveis, parece uma massa disforme olha, parece um personagem feito de banha, de massinha de modelar, né, de banha de porco. Olha, e isso que é acompanhado de um roteiro tão bom, você fica meio que decepcionado, porque muitas cenas aqui poderiam ter sido de combate e tal, poderiam ter sido melhores ilustradas, e não é por causa desse sujeito chamado Igor Corday. É uma coisa que eu até falei com alguns amigos, né, Aguiar e Barbieri, que assim, se eu fosse editor desse título, eu falei, pô, a dupla cabeça é Grant Morrison e Frank Quitely. Frank não tá conseguindo entregar nos prazos, dá o tempo que o cara pode aí para fazer as coisas. Ah, não, quer dividir que tá muito carregado? Então fica o Quitely e o Ethan, fique só os dois. Mas não, eles inventaram de meter esse Igor Corday aqui, e nisso decepciona
em muitas partes por causa da arte aqui. Faz que, ó, pelo menos eu vou ser meio pesado aqui. Me fez que desejar aqui que, colocasse pelo menos o Humberto Ramos aqui no lugar do Igor Cordeiro, que eu acho que teria sido melhor, né? Apesar que eu não gosto do Humberto Ramos. Olha, pelo amor de Deus, né? Não dá. Mas com relação aos roteiros, continua excelente. A trama é muito boa. E aquilo que eu ressaltei no volume 1, que eu falei, é uma leitura fluida, não é verborrágica, ela não é arrastada. Porém, você tem que ler prestando atenção nos mínimos detalhes. E isso porque tudo o que é jogado no volume 1 é amarrado nesse segundo volume. E quando eu digo tudo, é porque é tudo mesmo, nos mínimos detalhes, né? Ou seja, nas tramas, nas subtramas, tudo que o Morrison vai inserindo ali, ele tem uma capacidade bem criativa e genial de fazer em algum ponto que esses acontecimentos aí, em algum determinado ponto da HQ, acaba convergindo, né? Pra ele amarrar tudo bonitinho ali. E ele consegue fazer isso com uma maestria aqui nesse segundo volume, que não deixa a desejar e não cai com relação à qualidade no nível da narrativa da história, só cai com relação ao nível da arte. Então, esse segundo volume, eu poderia dar um desconto por causa da arte, né? Mas eu vou relevar, colocando o fator do roteiro excelente do Morrison. Então, para esse volume aqui eu também vou manter uma nota 10, tá? Que vale a pena. A edição, a narrativa é excelente. A conclusão em torno dessa vilã, essa grande antagonista que é a Cassandra Nova, é excelente, é espetacular, não decepciona. O Morrison conseguiu criar uma vilã de peso aqui e explicar muito bem de forma criativa da onde que veio essa vilã, coisa que vamos entrar em detalhes mais à frente para vocês. Então merece sim uma nota 10, né? Apesar da arte que enfim. Agora, vamos falar de algumas coisas aqui também que o Morrison introduziu, né, nesse segundo volume. Ele apresentou personagens novos aqui também, né? Uma delas é a Angel, né? A mutante rebelde sem causa, né? Que dá um trabalhão pro coitado do Wolverine. E que futuramente se tornaria a esposa do nosso Galinácio Bico, né? Angel é guerreira, raçuda pra se casar com o Bico ali. É muito amor. Quando falam que o amor é cego, não desdém, não. Acredita, rapaz, que realmente é cego. Outra personagem também que o Morrison apresenta aqui é a Não Garota. Que, cara, ela aparece no arco do Geração Sem Germes. E o que aconteceu pra ela ficar nas condições que ela está? E apesar do Morrison não colocar explicitamente, mas deixa por cima pro leitor imaginar o que aconteceu com ela, e ela tá nas condições da qual ela aparece ali e continua nas HQs até hoje, cara, não deixa de impactar o leitor. É pesado, é trágico. Mas foram duas boas adições para esse segundo volume que o Morrison colocou aqui. Temos o retorno do Shorn também, que ele apresentou lá no volume 1, ele aparece nessa história. O Bico também, e ambos os personagens são muito bem trabalhados aqui. O Bico pode não ter a melhor das mutações, né, mutantes ali, e ser mega poderoso quanto um Shorn da vida. Mas o Morrison acrescenta elementos na personalidade dele, no jeito dele de ser, e como ele analisa as coisas, o que está acontecendo na situação, e o que ele pode sugerir para lidar com isso, que compensa a mutação dele e mostra verdadeiramente de qual é a capacidade que ele tem para colaborar com seus amigos ali, com a espécie mutante. Eu achei bem interessante como ele trabalha isso aqui. Não é à toa que depois o personagem ele acabou se mantendo junto com outros que o Morrison criou aqui na cronologia mutante mais à frente. O Morrison, mais uma vez, ele utiliza de algo já estabelecido na cronologia, que é o Império Shi'ar, né? A espécie Shi'ar aqui, não temos a aparição da Lilandra, da Guarda Imperial. Ele sabe utilizar muito bem, inclusive como recurso narrativo, para
meio que colocar um cagaço ali com os X-Men. Que assim, os X-Men, se for conveniente pro roteirista, eles podem linchar o Império Shi'ar. Mas sabemos que é um império muito poderoso e que tem um poderio que aqui o Morrison não vem com aquele mega protagonismo que o Wolverine vai lá e enfia uma garra na bundinha do gladiador e ganhou. Não, ele coloca numa situação assim que os X-Men não saem correndo com o rabo entre as pernas. Mas que eles tipo, pô, pelo amor de Deus, moço, lá, aquele não é o tio Xavier, é a Cassandra que tá lá no corpo dele. Não, mentiroso, ele falou que vocês iam meter desse louco. Infelizmente nós vai matar vocês, calha a boca, besta fera mentirosa. Isso deixa o leitor falar, porra, mano, a qualquer momento pode dar uma merda nisso daqui. E olha, vai ser foda. Mas a trama é muito boa. O Morrison sabe contar uma boa história e te prender na trama em si. E agora vamos à parte do vídeo que eu vou explicar, né? A Cassandra Nova, o que ela é de verdade. Tem gente que fala, a Cassandra Nova ela é mutante. Não, ela não é mutante. Ela não é mutante. Mas eu não entendi direito o que é esse conceito que o Morrison inseriu nela. O que ela é? Ela é uma alma penada? O que ela é? Então vou usar essa parte do vídeo para explicar. Então, obviamente, vai ter spoilers com relação a ela, mas eu vou explicar o que ela é, os poderes dela e por que eu considero ela uma excelente personagem, uma adição fora da curva e acima da média na cronologia dos X-Men, como um inimigo antagonista de respeito e destaque. Então, já falado aí pra vocês, bora a explicação. Bom, a Cassandra Nova, ela é, como os Shi'ars gostam de chamar, eu não sei se minha pronúncia vai estar correta, né? Ela é designada como Mumun-Drai. Que é isso? Mumun-Drai é uma espécie de espírito que é um oposto da pessoa. Pense naquele conceito de Yin e Yang, né? O bem e o mal. Ela é uma versão, é como se fosse uma versão minha ou uma versão sua, que geralmente a gente enfrenta no conceito colocado nessa HQ, claro, que geralmente a gente enfrenta essa versão nossa, esse espírito, antes da gente nascer, e supostamente ele é derrotado. Então, pode ser um espírito bom ou um espírito mal, depende da pessoa em si que está sendo gerada ali antes de nascer. Mas ela é um espírito, né? Um espírito maligno aqui, né? Mais ou menos que ela fala do Munra dos Thundercats. Olha onde que vai minhas referências, né? Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Munra, o divino eterno! Tá, a gente entendeu. Ele é um espírito que é o oposto da outra pessoa ali, que é gerado em útero e vai nascer. Tá, mas se ela é só um espírito, como ela conseguiu ganhar forma física e ser tão poderosa assim? Bom, a história mostra isso e é contada aos poucos que, devido ao potencial genético único ali do tio Xavier, né, como mutante todo poderoso e tal, o espírito dele, que é a tia, né, no caso, né, o espírito oposto dele conseguiu criar uma forma física, ou seja, se manifestou ali como um gêmeo dentro do corpo da mãe do tio Xavier. E uma vez que ela tava ali no útero, né, da mãe do nosso tio X aí, a Cassandra, ela foi reconhecida instintivamente, né, pelo tio X, como uma presença hostil, né, uma presença maligna. E aí o tio X, ele tentou matá-la ali usando, né, seus poderes mutantes. É meio bizarro, né, como vocês podem ver na tela aí, mas eu achei, uma coisa fora da curva sensacional, mas não deixa de ser bizarro, né? E nesse confronto aí, meio que acabou gerando um aborto espontâneo. Então, a tia Cassandra, né, que era pra ser, né, uma irmã gêmea do tio Xavier, né, gêmeos bivitelinos, né, ela foi considerada natimorta. Só que,
como ela era um espírito originalmente, né? O oposto do Tio X, a essência dela conseguiu sobreviver, mesmo sem um corpo físico. Ela ficou presa ali durante 40 anos na parede de um esgoto, né? Construindo ali um corpo físico e tramando uma vingança contra o Xavier. Então é por isso que ela tem um ódio imenso pelo professor Xavier. Ela é o oposto dele, então é uma pessoa que possui esse sentimento num grau mega elevado. É como se o Xavier é uma pessoa boa. Mas o Tio X tem uns atos questionáveis, sei não, hein? Como toda pessoa, por mais boa que ela seja, ela tem algum ato, algum pensamento, atitudes questionáveis. Mas é como se a Cassandra Nova fosse o Tio X se ele tivesse ficado do mal. Só que o diferencial é que ela é um espírito e tem uma gama de poderes que o Tio Xavier não tem. Então por isso a Cassandra Nova ela é uma vilã que tem um ódio mortal ao próprio irmão, que é um mutante. Ela não tem um ódio contra a humanidade. O ódio dela é totalmente voltado à espécie mutante. E o objetivo dela, obviamente, além de matar o próprio irmão, é exterminar uma raça, acabando assim, não só com seu irmão, como o sonho dele também. E a Cassandra Nova, ela é uma personagem que ela sabe, devido aos poderes, ela tem telepatia como irmão. Eu já vou explicar o porquê, né, desses poderes dela. Ela sabe entrar no íntimo da pessoa. Não naquele sentido pornô que você tá pensando, que você tá me ouvindo aí. Ela sabe entrar no íntimo da pessoa, no quesito que ela sabe procurar os piores medos, aquelas coisas que a pessoa tem dúvida e fica em conflito na sua mente. Então ela explora isso como efeito, visto na HQ, ela fazendo isso com o Ciclope, com o Fera, com o Bico. Ela explora isso e destrói o inimigo, tanto psicologicamente como fisicamente. Bom, com relação aos poderes da Cassandra Nova, vou explicar aqui pra vocês. E repetindo só mais uma vez, eu sei que tá parecendo que eu tô querendo ser chato, mas não é isso. A Cassandra Nova, ela é um Mumudrai, ela é um espírito oposto de um indivíduo, né? Ela é um espírito maligno do caso ali do Tio Xavier. Ela não é um mutante, né? Claro, a gente pode classificar, né? Mas ela é um espírito que de certa forma sofreu uma mutação e tal, conseguiu um corpo físico, né? Um espírito diferenciado. Nesse quesito, a gente pode sim chamá-la de mutante. Mas no quesito que estamos falando de espécies dentro do universo da Marvel, por exemplo, temos o Homo sapiens, né? Nós, seres humanos, somos o Homo sapiens. E os mutantes que são conhecidos como Homo superior, ela não se encaixa nessa do Homo superior. Mas, pela definição só de mutante, de um ser que sofreu uma mutação, mas que não nasceu como um Homo superior, aí sim, você pode definir a Cassandra Nova como uma mutante, mas não pertencente, né, ao Homo superior. Bom, um dos poderes que ela tem é a cópia e manipulação de DNA. Isso permite que ela possa copiar o DNA de qualquer ser vivo, e foi o que inclusive ela fez com seu irmão, né? Ela conseguiu ali copiar o DNA do Tio Xavier. Isso permitiu que ela acessasse tanto as funções como os poderes mutantes dele. Por isso que ela tem uma telepatia igual do Xavier. Ela é tão poderosa, né, quanto o Xavier, por causa disso. E, inclusive, essa cópia de DNA, né, que ela pode fazer, isso permite que ela possa criar ali corpos físicos para ela mesma. Se ela perder um corpo, ela pode criar um outro, né? Além de que ela pode acessar poderes, habilidades e traços únicos de cada indivíduo ali, que ela copiou e tá manipulando esse DNA ali num nível molecular, né? E não só manipulando, ela tá incorporando esse DNA ao corpo dela. Foi inclusive o que ela fez, para vocês terem uma noção, com o sobrinho do Bolivar Trask. Ela procurou alguém da linhagem Trask e ela fez o quê? Ela fez uma cópia, manipulou o DNA dele, incorporou
dentro do corpo dela que já tinha o DNA do tio Xavier. E isso possibilitou que ela fosse reconhecida pelo Molde Mestre, pelos sentinelas, para poder controlar eles e ordenar o ataque em Genosha, né? Criar outras variações de sentinelas, enfim. Esse é um dos poderes originalmente que ela tem. Outro poder que ela tem é o que podemos chamar de salto evolucionário, né? Que uma vez que ela está portando o DNA de algum ser ali, ela pode evoluir de maneira seletiva alguns traços genéticos e aumentar o potencial disso. Especula-se, não é nada confirmado e comprovado disso, que ela pode fazer esse salto evolucionário com outras pessoas. Por exemplo, é especulado que a mutação secundária que a Emma Frost sofreu quando teve o ataque Genosha e adquiriu lá a pele de diamante orgânico, possa ter sido feito pela Cassandra Nova de maneira consciente ou inconsciente, né? Mas, claro, né? Isso aqui estão falando numa especulação. E outro poder que ela também tem é a intangibilidade, né? Esse poder permite que ela possa entrar em estado de fase, fazendo ali os seus átomos atravessarem objetos ou até mesmo seres vivos. E com isso ela pode até se fundir com eles se ela quiser, né? E sem afetar os objetos, né? E quando ela tá nessa forma, ela pode ficar intangível, ou seja, ela fica invulnerável a ataques. E ela também tem um fator de cura muito acelerado, por sinal, como visto na parte quando ela foi presa ali, capturada e presa pelos X-Men. O Wolverine tinha cortado as cordas vocais dela ali. E ela conseguiu se regenerar muito rapidamente, além de também, após isso, conseguir escapar da prisão ali. Ela também possui projeção astral, ela pode ali liberar ali sua verdadeira forma, como a gente vê no segundo volume de Imperial. E quando ela utiliza a projeção astral, ela usa tanto a mescla óbvia de telepatia, como também de telecinese, para manter ali a sua verdadeira forma. Obviamente, né, ela é telepata, adquiriu isso copiando o DNA do irmãozinho. Então, como telepata, ela pode ler mente, pode projetar pensamentos, ela pode alterar a mente, pode apagar a mente. Isso também possibilita que ela possa criar um manto telepático para mascarar a sua presença. Ela pode fazer controle mental também. Ela pode, inclusive, fazer possessão também. Erguer escudos psionicos também para bloquear ataques. Criar ilusões telepáticas também. Ela faz isso quando tá dando uma aulinha de história pro sobrinho do Bolivar Trask. E ela também pode emitir rajadas e explosões psionicas, né? Só que isso é sem causar dano físico, mas ela consegue fazer um grande estrago mental ali, que pode até matar o oponente. E, claro, como a gente viu, a La Chapolin, ela também tem um poder de fazer transferência de mente, foi o que ela fez com o tio Xavier, além também de telecinese. Ela pode, essa telecinese já é algo dela mesmo, tio Xavier. Não é o tio Xavier do universo Ultimate, né? O tio Xavier até então aí nunca demonstrou que tinha dotes de telecinese, né? A não ser numa história bem antiga dos X-Men, mas não vou entrar nesse contexto, não. E com essa telecinese ela pode levitar objetos, ela pode levitar ela mesma. E, inclusive, né, ela pode erguer uns escudos bem resistentes, que, como já foi mostrado em HQs, né, o escudo era resistente até a mísseis, né. Tá, Fernando, entendi. A tia Cassandra é pica das galáxias, é mega poderosa, dotada aí de vários recursos e poderes aí, mas ela não tem nenhuma fraqueza, não? Sim, ela tem. Inclusive, foi até uma delas foi mostrada em X-Men Red, que eu já resenhei aqui do canal, né, da equipe vermelha, e que ela é vulnerável
o capacete do Magneto, né? A Jean utiliza esse recurso e uma vez que alguém utiliza de algo similar ao capacete do Magneto, ela não pode executar nenhum tipo de ataque mental. Ela não pode controlar, ela não pode fazer troca de mentes. Basicamente, né, muitos seus poderes ficam limitados ali, exceto a telecinese. Mas uma das suas principais fraquezas, né, é que a Cassandra Nova, ela tem um grau aqui, né, colocando bem aspas aqui, de alexitimia. O que é isso? É a ausência de certas emoções. É uma pessoa desprovida de sentimentos, né, de emoções ali. A Cassandra Nova, o único sentimento que ela possui é de ódio. Um ódio que beira ao irracional contra o seu irmão e a espécie mutante. Só que com relação a demais sentimentos, amor, carinho, ela não consegue compreender o que é amizade, laços, vínculos. A Cassandra Nova, ela não tem dimensões do peso que isso tem para as pessoas e que pode influenciar, inclusive num combate e num comportamento, inclusive, para você lidar com altas situações, planejar e fazer estratégia, isso, aquilo. Ela não tem empatia, né? Então, isso é uma fraqueza que permite que, uma vez que o inimigo sabe disso, consegue bolar a melhor solução para conseguir derrotá-la. Isso é feito tanto na fase do Morrison aqui, como também é feito em X-Men Red, da equipe vermelha, lá de uma forma bem sacanageira, se diga por sinal. E pode parecer bobagem, né, para alguns de vocês, mas um ser vivo que não é capaz de sentir empatia e conhecer certos sentimentos, cara, é vulnerável a uma série de fatores, porque ela não compreende como aquilo funciona e como aquilo pode mudar certos fatos, eventos e acontecimentos. É uma pessoa que, como ela, né, que ela não pode ser classificada como um ser humano que só conhece o ódio, então acaba se tornando uma fraqueza e um ponto fraco que quem sabe explorar essa brecha pode derrotá-la da pior forma possível. Mas aposto nisso que eu falei pra vocês, né, pra vocês entenderem quem é a Cassandra Nova, enfim. Eu lhes digo que é uma vilã sensacional. O Morrison criou uma personagem excelente, de um conceito bizarro, utilizando o Professor Xavier em uma batalha no útero. Mas é uma personagem que tem como uma vilã um certo carisma, é inteligente e muito estratégica. Você percebe que tanto do volume 1 como do volume 2, tudo o que acontece com os mutantes tem o dedo dela no meio. Então esse ódio que ela tem faz com que ela abole as piores coisas das maneiras mais criativas para conseguir concretizar o objetivo dela. Mostra até onde ela pode descer o nível. Então, ao mesmo tempo que essa falta de outros sentimentos que ela não sabe, o que ela nunca teve, pode ser uma fraqueza, também pode ser muito bem algo que a torna mais perigosa e forte ainda, porque ela não odeia a humanidade, mas se precisar matar humanos para concretizar o objetivo dela, ela vai descer esse nível. Então ela não tem barreiras morais, né? E a personagem, toda a concepção que o Morrison tem, tudo que ela faz, né? O massacre em Genosha, o que ela joga tudo pra cima dos X-Men, é feito de uma maneira tão incrível pelo Morrison, que ao você ler os dois volumes, né, de Extinção e esse de Imperial, você fala, porra, que vilã interessante, cara. É algo diferente de muitos inimigos que os X-Men já enfrentaram. Um Apocalipse, um Magneto, um Mojo, um Rei das Sombras, um Arcade, bicho xarope, cara, um Senhor Sinistro. A personagem tem um grande diferencial que você fala, pô, eu quero ver mais
tempo de tela, digamos, nos quadrinhos, da personagem, que é uma personagem de um excelente potencial. E, cara, tá ali num nível pau a pau, em quesito perigo, como vilões dos X-Men, como Magneto e Apocalipse. Apesar de que Magneto, digamos, hoje em dia, né, o Magneto é aquele vilão que oscila, ele é mais um anti-herói do que um vilão, né? Mas vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Então, cara, Morrison soube muito bem construir essa personagem, que diferente do John Sublime, que é um vilão que é utilizado apenas por um recurso narrativo, né? Não que a Cassandra também não seja, mas a Cassandra você percebe que o Morrison teve um carinho de construir ela mais como algo de um recurso duradouro também e para impactar o leitor. E ele conseguiu fazer isso de maneira excelente e primorosa. Não é à toa que para esse volume aqui eu dou uma nota 10, tal qual foi o primeiro volume. Então, vale a pena. X-Men aí, novos X-Men Imperial. Segundo volume dessa fase do Grant Morrison. Continua valendo muitíssimo a pena acompanhar. Obviamente, se você é leitor novo, antigo, que não leu, passou batido por essa fase, você tem que ter lido o primeiro volume para ler esse segundo, senão você vai ficar boiando, você não vai entender lufas aqui. Então, casse as edições, se você da Panini, ou se você não quer os outros volumes, né, ou até quer, pega os 2 primeiros volumes da Salvat, você encontra mais baratinho, os outros você pega da Panini, ou tenta encontrar os capa cartão em sebo, ou na série mensal. Fica a seu critério e gosto, a gente não dá pitaco na coleção de ninguém. Mas uma fase que vale a pena. E um Grant Morrison se mostrou dedicado a entregar boas histórias para atrair tanto um público novo como o antigo, surpreendendo ali com a sua narrativa, fugindo de clichês. E ele conseguiu fazer isso aqui sem sombra de dúvida, pelo menos esses 2 volumes. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Desculpa que ele ficou um tanto quanto longo, mas esses vídeos que eu gosto de fazer de resenha, análise, fazer várias explicações são assim mesmo. Já leu essa fase? Lê o segundo volume, o que achou, gostou ou não? O que acha da Cassandra Nova? É uma boa vilã? Ou você não gostou da personagem, né? Acho que tem vilões melhores dos X-Men aí. Igor Corday, gosta da arte do cara ou desgosta? Fiquem à vontade aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!